Olá, você que acompanha o Vozes do Action Learning, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Voltamos com mais uma edição do programa que se propõe a divulgar, promover o universo do Action Learning, trazendo especialistas deste método tão revolucionário que é direcionado à resolução de problemas e é ancorado em diálogos significativos. No podcast de hoje, nós contamos com a participação especial de Itana Torres, ela que atua nas áreas de gente e gestão há mais de 15 anos. Itana Torres é Chief Happiness Officer, especialista em cultura organizacional positiva, segurança psicológica de times e desenvolvimento de pessoas. Além disso, a Itana Torres é coach de pontos fortes e alta performance de times e pelo Gallup e de Action Learning pela Wild Brasil. A Itana Torres é a responsável pela implementação de mais de 50 programas de desenvolvimento em mais de 10 empresas pelo Brasil, inclusive multinacionais. A Itana Torres criou o método Contato, que ela vai falar também com a gente sobre isso, e ela criou esse método há mais de 5 anos. Um método que apoia empresas a lidarem com suas complexidades e a enxergarem novos futuros, atingindo uma performance sustentável. Além disso, a Itana Torres faz parte da diretoria do conhecimento da ABRH Bahia e é professora do Instituto Feliciciência e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Itana Torres, muito bem-vinda. É um prazer contar com você, com a sua experiência, a sua vivência. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pela belíssima e generosa apresentação. Estou muito feliz de a gente conversar mais sobre esse método que revoluciona vidas, organizações, dilemas. Obrigada, Débora. Obrigada por você abrir um espaçozinho na sua agenda, Itana, para estar com a gente. Itana, eu gosto muito de fazer citações. Eu queria fazer uma citação de um escritor, de um educador que eu gosto muito, que é o Paulo Freire. Mas eu vou alterar um pouco, um bocadinho o contexto. O Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ele se referia ao contexto de uma pessoa estar inserida, pode ser e é diferente, em geral, do mundo da escolarização. Mas eu queria trazer aqui que a escuta do mundo precede a fala, a nossa comunicação com as pessoas. No capítulo que marca a tua participação no livro do Problema Solução, volume 1, você relata o seu perfil de escutadora na infância, e aí a gente está num período que se fala muito em oratória e pouco em escutatória, né, Itana? Eu queria que você falasse sobre a importância da escuta nas relações, em especial no universo corporativo, no mundo do trabalho. Vou citar também o Rubem Alves, que tem uma parte de um texto dele que ele fala que muitos querem aprender a falar e poucos querem aprender a escutar. Se ele divulgasse um curso de escutatória, quantas pessoas iriam se inscrever? E nesse mundo de que as pessoas querem dominar a fala, fazer um bom pitch, dominar a sala de reunião, se esquece um pouco da qualidade dessa escuta. Como é que a gente pode fortalecer conexão, fortalecer os nossos laços, fortalecer a qualidade das nossas entregas se não há escuta? Se eu não compreendo a perspectiva do outro ser humano diante do que ele apresenta, dos seus dilemas, de soluções, se eu domino a fala em um espaço, se a minha intenção é mais provar que eu estou certa do que escutar o que a outra pessoa tem para contribuir. Então, a escuta, ela é o passo primário, fundamental, imprescindível para qualquer coisa que a gente deseja criar juntos, né? Dentro das organizações. Esse passo primário, no livro, no teu texto, aliás, um texto assim, delicioso, primoroso, você comenta que até mesmo antes da pergunta é preciso chegar a essa escuta. Como a gente nesse mundo tão atribulado, com muita ansiedade, como a gente aquieta essa mente para criar esse espaço de escuta e assim
nesse espaço de escuta até que é difícil a construção em muitas organizações, porque a gente não tem espaço de fala, de conversa. Como é esse processo, Itana? Por favor. A respiração, ela ajuda bastante, né? Eu utilizo muito a respiração para que eu possa eliminar as minhas distrações internas, enfrentar e identificar as distrações externas. Uma das distrações é o celular, são as notificações que a gente recebe no computador de e-mail, enfim. Tentar lidar com essas distrações para estar realmente presente, atenta, disposta, disponível para chegar no mundo da outra pessoa. Porque quando a gente já tem certeza de alguma coisa, quando a gente já vai para uma conversa para provar algo, a gente não está escutando. Nós estamos apenas identificando algo que possa me favorecer, me defender. Eu não estou ali apenas para. Não estou ali com a intenção de escutar qual é a perspectiva da outra pessoa. Então, a intenção também favorece essa escuta. Então, se escutar, qual é a minha intenção com essa conversa? Qual é a minha intenção nesta reunião? Qual é a minha intenção nesse encontro? E se responder em relação a essa intenção, se escutar. Se a intenção ela vier acompanhada de eu quero me proteger, eu quero provar que essa pessoa foi a culpada, eu quero provar que eu não tenho nada a ver com isso. Isso já é um jeito da gente entender que a gente não está nem um pouco conectada ali com o que está acontecendo. Então, assim, me remete muito à comunicação não violenta, esse processo muito de observação, é essencial, né, Itana? E checagem interna, ou seja, das intenções a que você se refere, né? Sim, com certeza. A autoobservação ela é importantíssima. E a gente, muitas vezes, a gente não consegue compreender. Eu, por exemplo, sei sinais, né, no meu corpo do quanto está a qualidade da minha escuta. Então, se eu estou com medo, eu sinto aquele frio na barriga, como se estivesse descendo uma montanha-russa. Se eu estou muito tensa, eu sinto um peso aqui nos meus ombros. Se eu estou frustrada ou apreensiva, eu sinto uma dorzinha aqui na minha lombar. Se eu estou muito sobrecarregada, eu sinto um peso na minha testa. Então, tudo isso são sinais do meu corpo que vão dizer como está a minha escuta. E a gente dá pouca valorização a esses sinais porque a gente não é treinado ou não sabe se auto-perceber, se auto-observar, olhar para questões que vão dizer ali como é que você está em relação àquele processo para aquela conversa. Muitas vezes a gente vai para uma conversa para convencer e não para, de fato, dialogar. Não é nem o meu ponto de vista, nem o seu, é o nosso. É uma conversa tão fluida que no final a gente não sabe quem deu a ideia. A gente não sabe como foi que começou, a gente sabe que juntos a gente chegou nesse novo mundo. Itana, qual a importância, né, desse processo de escuta para a construção assim, de um clima organizacional sustentável e para assim, também para a construção de uma sólida cultura corporativa? É imprescindível, porque hoje as pessoas, que elas mais se queixam é a falta de escuta. Mas aí eu queria trazer um ponto de vista complementar sobre o que é a escuta. Quando alguém traz um ponto de vista e eu abro esse canal de escuta, isso não quer dizer que eu vá fazer exatamente aquilo que a pessoa trouxe. Escutar não é isso. Escutar não é fazer aquilo que a outra pessoa gostaria que fizesse. Escutar é abrir esse campo para que a outra pessoa tenha voz. E aí é um outro ponto também importante, né? O uso responsável da voz. Todos nós precisamos aprender a usar esse espaço da voz. O quanto a gente sabe utilizar aquele espaço que nos foi dado. Isso colabora para a qualidade da escuta da outra parte. Então, não há colaboração, inovação, pertencimento, engajamento. Não há como a gente criar algo novo, resolver um problema se a gente não se escuta e não escuta a outra parte. Tem, inclusive, uma das habilidades do Action Learning é incluir os outros na conversa. Ou seja, quem está em silêncio na sala? Isso também é escutar. Quem está em silêncio que não falou absolutamente nada? Pergunta a opinião dessa pessoa. Itana,
percebi que você entrou na sala, a sua opinião é muito importante, eu queria te escutar. O que você acha sobre isso? O que você acha que está acontecendo aqui no ambiente? Isso também é escutar. E, Tana, a potência aí que você está trazendo para a gente da escuta, né, da chamada escutatória, ela se amplia tendo como aliada essas melhores perguntas, né? É, fala da importância do Action Learning nesse processo de escuta e de fala, por favor. Essa é uma pergunta muito boa, Débora. Rodando, eu já perdi a conta assim, de quantas sessões de Action Learning eu já fiz. E é notório, assim, muito repetitivo esse comportamento. Antes de fazer uma pergunta, o ser humano tem a tendência de contextualizar a pergunta ou de explicar a pergunta. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que a outra parte, a gente já julga que a outra parte não vai nos entender, não vai nos compreender, ou porque nós não estávamos devidamente presentes e escutando o que a outra parte trouxe em relação ao seu contexto, ao seu dilema, ao seu problema. Então, se a gente está realmente presente, a gente faz uma pergunta objetiva, direta e assertiva, sem precisar explicar a pergunta. Por exemplo, Débora, então, eu queria saber mais ou menos isso, porque eu percebi que você é de tal cidade e eu percebi que você quer ir para outra cidade. Então, eu queria trazer aqui uma outra perspectiva. Para qual cidade você gostaria de ir? Eu expliquei, contextualizei antes de fazer a pergunta. E quando a gente faz isso, a outra parte tem uma demora para se conectar com a pergunta, de entender. E isso atrasa os diálogos, isso atrasa as conversas e faz com que a gente demore a entender qual é o problema que de fato nós estamos tentando resolver aqui enquanto grupo. Então, isso é uma tendência que sempre aparece nas sessões de Action Learning, que é contextualizar a pergunta ou explicar a pergunta. E isso é por conta da falta de escuta. Itana, queria voltar um pouquinho no tempo. Assim, a gente já comentou desse período teu de grande observadora na infância. Eu queria que você falasse como a escuta chegou até você como técnica, como ferramenta na gestão de pessoas. A gente citou, claro, assim, parte significativa da tua trajetória, mas eu queria que você contasse assim essa vivência, né? De escuta, antes da gente voltar a falar de Action Learning e também falar da criação do teu método. Por favor. Na minha questão, não é um traço de personalidade geral, mas na minha questão, no meu processo de crescimento, eu sempre fui uma criança muito introspectiva, sempre muito mais observadora. Então, eu sempre, acho que desde a infância, eu fui mais observando do que falando, e de uma certa forma isso foi treinando a minha habilidade de escutar. Na escola, eu era a pessoa que fazia a síntese do trabalho. E como é que você consegue fazer uma síntese? Escutando o ponto de vista de cada pessoa. Na faculdade, eu era a pessoa que conseguia trazer as contribuições de cada pessoa para a gente conseguir apresentar o que a gente tinha que colocar ali nos trabalhos. E isso foi ampliando, só que eu não tinha consciência dessa habilidade. E aí o autoconhecimento, obviamente, faz a gente ter consciência daquilo que a gente faz genuinamente bem. E aí eu comecei a investir nessa habilidade que eu tinha. E uma delas foi uma imersão que eu fiz lá em Serra do Cipó, em Minas, que chama-se Art of Hosting, que tem várias metodologias ativas e uma das bases é a escuta. Então foram 4 dias imersas escutando, eu ainda voltei nesse processo de escuta. Depois eu fui me aprofundar ainda mais, estudei o Think Environment, que fala do ambiente de pensamento, que também a premissa é a escuta. E cada vez mais eu fui buscando metodologias e me aprofundando sobre o que é escutar, o que é estar disposta e disponível para uma outra pessoa, mesmo em momentos que aquela fala ela tem alguma relação
divergente com os meus valores. Mesmo que naquela fala venha uma negativa de um pedido que eu estou pensando em fazer. Então, como é que essa escuta ela amplia a qualidade das relações? E eu asseguro vocês que melhora até casamento, viu? Até o meu, inclusive, melhorou com a potência da escuta, porque a gente começa a perceber a importância que a gente precisa dar, por exemplo, quando a gente não interrompe alguém quando a pessoa está falando. A gente interrompe em nossos pensamentos, porque a gente já está formulando a resposta ou formulando a nova pergunta. Nós interrompemos de verdade enquanto a outra pessoa está falando. E todas as vezes que a gente interrompe alguém, o que a gente comunica é: o que eu estou falando é mais importante do que você está falando. E aí a pessoa perde aquela linha do raciocínio. Às vezes eu não terminei de falar, eu só fiz uma pausa na minha respiração para retomar o meu pensamento. Então, tudo isso foram técnicas que eu fui aprendendo para potencializar principalmente esse meu lugar de facilitadora de grupos, que eu escuto não uma pessoa, mas eu escuto o campo social, a forma como as pessoas interagem, como elas falam, como elas se respondem, como elas não respondem, o que significa o silêncio, as negativas, e isso foi ampliando o meu trabalho também como facilitadora de grupos e como coach de Action Learning. E, Tana, outra coisa que me chamou muito a atenção, assim, do seu perfil, né, em relação ao seu perfil, é que você é criadora de um método que se chama Contato. No que consiste este método? Quais são as aplicações? Conta pra gente. Eu sempre fui muito conhecida, Débora, pelo tato e por esse lugar do afeto, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das conversas difíceis. Eu fui começando a reconhecer que, de fato, eu tenho esse cuidado com o ser humano ao lidar com conflitos, com divergências. E ao longo do tempo eu fui construindo esse método, né, que as pessoas acham que é contato com N, mas não é contato. É assim que eu dirijo os meus trabalhos, que é um acrônimo, né, que é através da colaboração. Eu utilizo muito o otimismo, que vem da investigação apreciativa, da psicologia positiva, o M do modelo mental, porque eu acredito que todas as pessoas ali, elas são contribuintes para aquele problema que a gente está tentando resolver. Tempo, porque a gente precisa honrar o tempo da outra pessoa que está colaborando com a ativação daquilo que a gente deseja emergir. Afeto. Tudo que a gente precisa fazer precisa de afeto. Esse lugar que de fala precisa de afeto. Ontem eu fiz um treinamento para 25 líderes da área comercial de uma grande empresa no Brasil, e eu abri meu encontro, meu workshop foi: você é o amor da vida de quem? Essa foi a minha primeira pergunta. E foi a partir dessa pergunta que a gente criou afeto na sala, para que a gente conseguisse falar dos problemas difíceis. E a travessia, que tudo há uma travessia. A gente precisa atravessar esse lugar para conseguir chegar a outros ambientes e acessar novas oportunidades que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu digo, inclusive, que o futuro não é singular, é plural. Então, são novos futuros que a gente pode criar juntos. Tana, e aí me deu assim, né, uma perguntinha surgiu aqui. Você está falando assim, executivos de vendas, assim, de que maneira a escuta contribui para o atingimento de metas, para a tal da produtividade? Eu vou pegar a lembrança de ontem, que está bem fresquinha assim na minha mente, né? O time de vendas geralmente são aquelas pessoas que precisam muito bater a meta. E o que a gente conversa muito, que é uma citação da Carolina Manciola, é que a gente pode bater a meta sem abater as pessoas. Então, a gente quer bater a meta, mas a gente quer chegar são e salvo no final do ano. A gente quer voltar saudável para as nossas famílias, a gente quer contribuir para que os nossos colegas retornem saudáveis para as nossas famílias. Nesse meu trabalho que eu faço com eles, é para que eles escutem
o que aquela meta, o que aquele resultado está gerando no ambiente. Então, não é só entregar um projeto, não é somente um novo cliente, mas o que isso gerou para aquelas pessoas. E fazer perguntas. Então, por exemplo, como você está lidando com essa mudança? O que você está achando desse novo cliente? Como você se sentiu ao atingir essa meta? Você gostaria de viver esse processo mais vezes ou você não quer viver isso aqui nunca mais? Isso é uma das formas da gente promover a escuta, que é fazendo perguntas. Porque muitas vezes a pessoa não faz a reflexão sobre o que está acontecendo, além de simplesmente bater a meta. Então, é preciso que a liderança ela abra espaço para fazer perguntas, identificar o que está acontecendo além de bater a meta. Trazer esse processo da gente costurar como cada um lida com o resultado, mas como aquele resultado ele impacta na saúde mental, no bem-estar, no engajamento, no pertencimento. Às vezes você vê o número azul lá em cima, mas a gente vê em alguns momentos o sangramento no meio do caminho para atingir aquele ponto azul. Tana, o ideal de, assim, nosso aqui, é que quem está assistindo ao programa leia o seu capítulo do livro, na verdade, leia o livro como um todo. Mas, assim, eu queria pedir uma prévia para você. Você tem como compartilhar alguns passos para que a gente escute e pergunte melhor? Se eu for indicar assim, uns passos, primeiro tente se aproximar do Action Learning, foi assim que eu me aprimorei. Se você tiver a oportunidade de conhecer o método, você vai ver que cada vez que você rodar uma sessão, você vai conseguir aprimorar suas habilidades de fazer perguntas e aprimorar a sua escuta. Mas alguns passos possíveis é ficar atento à sua qualidade de presença, se colocar nesse lugar de experimentar, não tentar contextualizar ou explicar a pergunta, então tente ser o mais objetivo, direto, tentar fazer perguntas curtas. Traga também perguntas sobre emoções e sentimentos, como essas que eu dei exemplo, como você está se sentindo, como você está encarando essa mudança, o que essa mudança gerou para você. É um lugar muito especial. E todas as vezes que você escutar alguma coisa que você não concorde, ou que atinja os seus valores, ou que você acha um absurdo, porque como consultora, como mentora, como facilitadora de times, eu escuto algumas coisas que vão de encontro aos meus valores. Mas cada ser humano tem os seus valores, tem as suas crenças, tem as suas histórias. Mas é preciso se conectar com o mundo do outro, o que aquela pessoa está querendo dizer. Então, se você perceber que no seu corpo aí vem o lugar da autopercepção, que aquilo está gerando em você mais ansiedade, que você está começando a interromper ou se desconectar, interrompe a conversa. Remarca essa conversa para um outro dia, para um outro momento. Isso é uma atenção de cuidado com você e com a outra pessoa. Então, será que a gente pode remarcar essa conversa para um outro momento? Eu sinto que você merece uma melhor qualidade de escuta e eu me distraí um pouco de mim mesma. A gente pode remarcar essa conversa para um outro momento. Eu quero ter o máximo de cuidado nessa conversa, que é o que você merece. Então, esses são alguns passos, né? Começar a se escutar. Escrever ajuda muito também. O que é que eu estou sentindo hoje? De onde veio esse sentimento? Por que que eu estou sentindo isso? O sentimento é uma informação, não quer dizer que seja um resumo de quem você é. Eu costumo dizer que a gente não é a raiva, nós estamos com raiva, ou estamos tristes, ou estamos ansiosos. A gente não se resume àquele sentimento, é uma informação. Então, se perceba, se estude, a gente precisa ser especialista da gente mesmo. Isso ajuda muito nesse processo de saber o que me afasta e o que me aproxima de uma melhor escuta para formular melhores perguntas. E, Tana, que momento precioso, uma aula esse final. Querida, a gente já está chegando, olha, assim, ao final do nosso bate-papo. Alguma consideração para os nossos espectadores e ouvintes? Já te agradeço muito, muito a participação.
e assim, um conteúdo tão especial, Itana. Eu que agradeço, é uma conversa que, assim, eu amo conversar sobre esse assunto. Se eu pudesse, ficaria aqui o dia inteiro com você, Débora, conversando. É uma delícia. Obrigada por sua condição tão gentil, tão generosa. Isso deixa o entrevistado, no meu caso, me deixa mais tranquila e favorece os meus pensamentos. A qualidade da sua escuta favorece a qualidade dos meus pensamentos, das minhas respostas. Todos nós, né, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria de nós está enfrentando algum tipo de dilema na vida. Nós estamos enfrentando grandes questões. Muitas pessoas desejam fazer uma transição de carreira e poucos desejam fazer uma evolução na carreira. Isso vem da falta de autoconsciência sobre o que eu quero. Eu estou me comparando com a vida da outra pessoa ou realmente tenho certeza daquilo que eu quero para mim? Os ambientes corporativos estão sendo inundados de desafios econômicos, sociais, políticos, muitas fusões, incorporações ocorrendo, muitas incertezas ocorrendo, novos modelos de trabalho. Eu tenho 40 anos, eu fui gestora aos 21, e de lá para cá, muita coisa mudou em relação ao modelo de trabalho. O que eu diria para você é que é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade daquilo que a gente acredita. Então, todos nós, eu me incluo nisso, todos nós somos responsáveis por devolver trabalhadores e trabalhadoras seguras, felizes e saudáveis para suas famílias. A forma como a gente se relaciona no ambiente de trabalho, a forma como a gente se escuta, a forma como a gente inclui as pessoas nas conversas através de perguntas, impacta diretamente como aquela pessoa retorna para sua família, para os seus netos, para os seus filhos, para os seus pais. Então, você interfere diretamente no amor da vida de alguém. E cabe falar, assim, de afeto, de amor no mundo do trabalho. Obrigada, prazer, Itana. Bem, a gente contou nessa edição do Vozes do Action Learning, a gente teve o prazer de contar com a Itana Torres, que atua nas áreas de gente e gestão há mais de 15 anos, a Itana, que é Chief Happiness Officer, especialista em cultura organizacional positiva, segurança psicológica de times e desenvolvimento de pessoas, e também é coach de Action Learning pelo IO Brasil. A você que esteve com a gente até aqui, o nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola e já aguardem uma nova edição do programa, trazendo mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá, foi um prazer.